O sistema brasileiro de televisão está mexendo aí os pauzinhos nos bastidores de forma bem silenciosa, mas estrategicamente calculada para poder reestruturar o Fofocalizando após a saída do Léo Dias. O jornalista, que nos últimos 2 anos foi um dos pilares da atração, decidiu fechar com a Band e deixou um enorme vazio na proposta do programa, que sempre apostou na informação de bastidor, com credibilidade e furos de impacto. A direção do canal entende que não dá mais para depender apenas ali da química entre os apresentadores ou dos comentários rasos, sobre várias polêmicas, enfim, sobre conteúdos ensaiados. O público do programa quer o que Léo Dias oferecia: notícia de verdade com exclusividade e sem rodeios. Sem ele, o formato atual perdeu ritmo e peso jornalístico, e o SBT sabe disso. É por isso que nos corredores do CDT da Anhanguera circula a informação de que o canal já está em contato com alguns nomes do mercado em que possam cumprir o mesmo papel de Léo, com autoridade e bagagem. Entre eles, o nome já ganha força e é tratado como plano A para essa nova fase do programa: Fábia Oliveira, a jornalista que também tem uma carreira marcada por furos de bastidor, matérias ali investigativas e cobertura ácida desse mundo das celebridades. Já foi abordada pelo SBT, tem feito algumas participações aí ultimamente que tem servindo como balão de ensaio. A recepção foi boa, os números se mantiveram ali estáveis na audiência e a direção entende que ela tem um perfil para poder seguir a linha traçada pelo antecessor sem tentar imitar a sua personalidade. Com um estilo próprio e uma forma direta de abordar os assuntos, ela tem sido tratada com muita cautela, mas já está, segundo informações, em negociação para aparecer com mais frequência e quem sabe em algum momento assinar um contrato aí com a emissora. O canal tem plena consciência de que o formato demandou muito público, também pela saída do Léo, e não pretende cometer o erro de ignorar esse buraco na programação. A produção sabe que fofocas não é apenas gritaria ou meme, é credibilidade misturada com o bom humor e o velho furo de reportagem que o público acostumou a consumir com o estilo do Léo Dias. A saída dele também escancarou uma falta de planejamento de longo prazo na atração, que agora fica vulnerável após perder a sua maior referência. Foi uma ruptura sentida não apenas na tela, mas também nos bastidores. Alguns apresentadores da casa ficaram inseguros e sem rumo. Houve também uma queda no engajamento nas redes sociais e o canal percebe isso, Os estudos de audiência apontam que a perda do Léo não foi compensada pela entrada de outros nomes ali e que o formato precisa urgentemente de um solavanco, de uma cabeça de ponte com credibilidade no meio. Gente que tenha trânsito entre os famosos, mas que não dependa de comadres ou fofoquinhas ali de internet para poder gerar conteúdo. Então, nesse cenário, a Fábia surge aí como um nome natural. E segundo também Gabriel de Oliveira, em sua coluna no jornal O Dia, o SBT tem mesmo corrido atrás aí de vários nomes, mas muitos têm recusado essa possibilidade aí, essa contratação fixa para estar ali no programa de fofocas diariamente, por conta do salário que é muito baixo oferecido. A gente não sabe o valor exato, mas deve ser aí na base de 5 para 10 mil reais. E então muitos colunistas aí, enfim, de grande nome, não estão querendo aceitar e não querem, nesse presente momento, aceitar as propostas do SBT aí de estarem ali diariamente, porque o SBT não quer, por exemplo, como antes era com o Léo Dias, quando ele começou, que ele fazia o programa Giz do Rio de Janeiro, entrava ali. O SBT quer uma pessoa que fique fixa no estúdio, lá no CDT, fazendo o Fofocalizando ao vivo, trazendo as informações, assim como o Léo Dias fazia. E muitos não estão aceitando, segundo o Gabriel de Oliveira na sua coluna. Então fica meio que, enfim, os diretores estão desesperados, querendo um substituto, e a emissora ainda não encontrou, porque os colunistas
colunistas que foram procurados não querem. E também o programa vai passar por modificações na sua identidade visual, vai ter também modificações, sem dúvida alguma, no formato. A Fábia está sendo sondada da mesma maneira que a Cariúcha foi. A Cariúcha é hoje apresentadora, mas ela começou como participante ali comentando alguns fatos. E esse jeito dela opinativo foi o que chamou a atenção do Silvio e, sem dúvida alguma, até dos diretores. O Silvio ainda era vivo, né, quando ela foi contratada, mas não estava tão presente na programação. Mas chamou a atenção dos diretores para que ela fosse, sem dúvida alguma, aí contratada pela emissora, e hoje tem contrato lá e participa do programa como apresentadora fixa. E eles têm feito isso com a Fábia Oliveira, mas a gente não sabe se ela vai trazer de volta essa sensação de urgência no programa, com notícias que realmente reverberam, não só aquelas polêmicas fabricadas, porque eles tentaram até chamar a Fabiola Hypert, que faz A Hora da Venenosa no Balanço Geral. Só que muitas pessoas alegaram que a Fabiola, ela não tem nada muito exclusivo, ela simplesmente repercute informações de outros portais, de outros colunistas. Então ela só está ali no Balanço Geral porque o programa é vice-líder, então é uma grande audiência. Então dizem as informações, o Breno de Moura lá do X afirmou que o SBT estaria sondando a Fabiola Hypert da Hora da Venenosa para participar do programa de fofocas deles. Só que isso não foi confirmado e a gente não sabe exatamente se isso pode acontecer em algum momento. Mas muitos colunistas aí de grande nome do mercado, de portais aí que dão informações quase que sempre, não estão aceitando, sem dúvida alguma, proposta baixa de salário aí que o SBT tem oferecido para eles estarem ali no programa, e nem participações, porque a Fábio parece que foi a única que está lá, mas eles, por enquanto, segundo informações, eles vão fazer um rodízio de apresentadores ali participantes. Fixo é a Gabi Cabrini, Cartolane e a Cariúcha. E ali no lugar da Thaís Teixeira, com certeza, dizem também que a Thaís Teixeira deve ficar fixa no programa, mas ali junto deles deva ter uma pessoa, um colunista, trazendo as informações de semana a semana. Mas por enquanto o programa vai ter que se reinventar, o Márcio Esquilo aí vai ter que se reinventar no programa para, enfim. E recentemente aí na sexta-feira, dia 1º de agosto, o programa bateu 9 anos, né, comemorou, na verdade, né, bateu no sentido de ter chegado a 2010 programas, né, e conquistou aí mais um aniversário, né, ou seja, que significa que não foi cancelado e estava com risco de cancelamento no ano passado, mas não acabou. Então comemorou 9 anos de existência, porque o programa começou no dia 1º de agosto de 2016, ainda com o nome de Fofocando, o programa todo criado, dirigido e regido por Silvio Santos. Tinha na sua estreia Leão Lobo, Mama Busqueta, o Homem do Saco, que a gente depois descobriu quem fazia no início era o Cartolano, aí mudaram pro Dudu Camargo. Enfim, esse programa passou por 1 milhão de modificações, chegou a mudar de nome, aí de Fofocando virou Fofocalizando, aí depois virou Triturando, passou vários apresentadores, Cris Flores, Flor, Ana Paula Renault, a Mara Maravilha, ao longo desse tempo, Décio Pitinini e o Léo Dias, Cartolano. A Gabi Cabrini veio depois, já na fase da Cris Flores ali, e o programa passou por todos esses momentos e até hoje está no ar. É um video show do SBT ali, porque o video show ficou 35 anos na Globo. O Fofocalizando tá 9. Será que chega a 10 anos? Enfim, eles fizeram até inclusive na sexta-feira um programa muito especial, relembrando alguns momentos históricos desse aniversário, comemoraram e tudo, mas o SBT deixou explícito que vai realmente aí fazer uma modificação no formato. É um formato que faça sentido no geral, porque o Léo Dias, ele deu uma cara pro programa no sentido de informação, porque o objetivo dele agora na nova casa é causar. Isso que ele disse. A gente vai comentar agora também sobre essa nova fase do Léo Dias na Band com o Melhor da Tarde, porque o programa não vai mudar de nome. O Léo Dias, ele não esconde que essa mudança, né, para a Band é uma das mais impactantes
na sua trajetória, né? Porque depois de anos e anos comandando, injetando credibilidade ali no programa de fofocas na faixa da tarde, ele está agora enfrentando uma tarefa de criar praticamente do zero, quase do zero, uma nova versão aí do Melhor da Tarde. E isso com a expectativa gigante que ele mesmo construiu aí ao longo de sua carreira. Ele visitou recentemente a sede da Band no Morumbi, em São Paulo, e fez questão de frisar que foi muito bem recebido. Rodou cada corredor, conheceu as pessoas ali que podem virar parceiros, né, de batalha, e do seu desabafo nos seus stories do Instagram, ele afirmou que sentiu algo raro de encontrar em meio a tanta mudança, o sentimento de estar em casa. Ele disse que foi um momento de observação, mas também de projeção, onde entendeu que o desafio de fazer um programa nascer, crescer e funcionar vai muito além do nome. Ele explicou que passou horas e horas conversando com os superiores da Band, colocando na mesa ali o que tem como projeto pessoal e ouvindo também como a visão da diretoria sobre essa nova fase aí do Melhor da Tarde. Não se trata apenas de um ajuste num programa existente, mas de uma construção totalmente diferente, onde ele tem que encontrar o equilíbrio entre a sua identidade forte como uma pessoa ali influente de celebridade e o formato de um programa que está ali aberto ao grande público. Ele deixou claro que a decisão final sempre vai ser da emissora, mas deixou implícito que não está ali para repetir o passado nem para vestir uma roupa que não lhe cabe. Ele está em busca de um formato que, segundo ele, faça sentido para o seu momento. Liberdade de expressão, controle editorial e respeito à sua trajetória. Ele disse que a sua missão é causar. Então não é só uma provocação, é um posicionamento claro de que ele quer manter aí a chama, sem dúvida alguma, da irreverência, mas com um novo olhar, uma nova camada de maturidade. E nesse contexto, o nome do programa Melhor da Tarde já está definido e permanece como está, tá? Porque ele mesmo confirmou nas redes sociais, mas isso não significa que o conteúdo vai ser o mesmo, tá? Mesmo de sempre. Pelo contrário, tudo indica que essa nova versão vai misturar entretenimento, fofoca e jornalismo de uma maneira mais refinada. Há uma tensão óbvia natural no ar, um clima de reconstrução, né, em tempo real, com várias decisões sendo tomadas, né, detalhe por detalhe, e tudo está sendo escolhido e observado de perto pela direção aí da Band. E Léo sabe que carrega esse peso da expectativa e também da comparação, mas também leva consigo aí um capital de crédito junto ao seu público que não se apaga aí facilmente. Ele disse em um dos seus stories que está refletindo muito sobre o formato, sobre o tom, sobre as limitações, as liberdades que vai ter a partir de agora, porque o Léo Dias, ele já chegou perto dessa questão aí de ser editor, de comandar um programa do zero na Rede TV. Porque muita gente não sabe, em 2019 ele fechou um contrato com o Amilcar Idalievo, né, dono da Rede TV, para ser o editor-chefe, pelo que se parece, do TV Fama. E ele, segundo informações, iria reformular o TV Fama. Tá? Inclusive tem imagens aí que você está vendo dessa fase dele na Rede TV, porque o Léo Dias ele começou como repórter anteriormente, lá em 2012, 13, quando ele ainda estava no rádio, fazendo, enfim, programa de rádio, e ele teve essa oportunidade como repórter, ainda trabalhando no jornal O Dia, para estar ali na Rede TV como, enfim, trazendo ali as informações, entrevistando vários artistas em rua. Mas aí, enfim, ele cresceu, foi pro SBT, só que em 2019 ele teve uma briga muito séria com o pessoal lá, acho que foi até na época que ele teve a briga com a Lívia Andrade, porque o programa tinha apresentadores naquele momento com opiniões muito fortes, porque o Focalizando, ele sempre teve como cerne os debates, então eles traziam ali pautas, fofocas, casos, e que tinha ali uma roda de debate. Então na época era Leão Lobo, Décio, Mara Maravilha, Léo Dias, Lívia Andrade, todos tinham opiniões muito fortes. E o Léo Dias estava numa situação em 2019, 2018 muito crítica, né, muito complicada, tudo muito junto, ele estava precisando respirar, né? E aí saiu do SBT em 2019 e foi para a Rede TV.
E aí foi com grande pompa. Tinha a ideia aí de reformular o TV Fama, de dar um novo ar para o formato, ainda comandado pela Flávia Noronha e o Nelson Rubens. Só que isso não deu certo. Ele não conseguiu reformular o formato, não conseguiu melhorar, enfim, pôr em prática aquilo que ele estava esperando na Rede TV e deixou o canal, e parece que depois de um tempo ficou afastado, foi morar em Pernambuco e voltou para o SBT em 2020 e aí ficou até agora 2025 aí, acho que 2021 que ele voltou, do 22, e aí ficou até agora 2025, onde ele vai para a Band novamente com grande pompa. Por que eu não estou muito surpreso com isso? Porque, como eu falei no outro vídeo, não adianta você prometer mundos e fundos e chegar na hora e não ser isso, sabe? Então, esse desabafo, isso que ele falou aí, já deixa implícito alguma coisa no ar. Ele afirmou que, enfim, vai ter liberdade para poder, o Dias TV, que é o canal dele, total possibilidade de ter espaço ali sem nenhum tipo de amarra, mas a gente precisa ver tudo isso na prática como que vai ser, porque não adianta prometer mundos e fundos e chegar na hora e não ser isso. Mas vamos aguardar para ver aí essa nova fase do Léo Dias, como eu disse no outro vídeo na Band, mas o SBT tá correndo atrás de um substituto para ele no programa de fofocas da tarde. Precisam, claro que a audiência não tá muito assim, indiferente, nem baixa. O programa ainda consegue alcançar a vice-liderança em alguns dias, chega a 3, 4 pontos, não tá totalmente com risco, talvez, eu não sei, né, porque no SBT tudo muda, né, a qualquer momento, a gente nunca sabe, mas nesse presente momento aqui que eu tô gravando, não tá com risco de sair do ar, mas eles precisam de uma pessoa, de um colunista que possa trazer informações exclusivas. Tem aí grandes nomes, mas essas pessoas precisam aceitar. Mas vamos aguardar para ver aí as cenas dos próximos capítulos em relação ao Fofocalizando sem Léo Dias, que o SBT tá procurando aí desesperadamente um substituto, tá bom? Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @BastidoresDM OFC, e também no X, BastidoresDM. Valeu!